Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui, eu já vi gente morrer. Paz e graça a todos os que me assistem. Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos tratar de uma questão muito comum girando dentro do povo de Deus, que é essa questão do não toque no ungido do Senhor. Afinal de contas, essa questão é bíblica? Existe base bíblica para a gente apoiar essa afirmação? Então me aguarde até o final desse vídeo e nós vamos descobrir isso juntos, tá certo? Mas antes de entrarmos em detalhes sobre este assunto, sobre a questão do que o Silas Malafaia falou no seu vídeo, eu gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos que postarmos aqui, tá certo? Se preferir, comentar no rodapé ou até mesmo compartilhar os nossos vídeos, tá certo? Então, entrando aqui no assunto em questão, o vídeo que o Silas Malafaia postou nas redes sociais falando sobre a questão de não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, tá certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada neste vídeo e vamos passo a passo comentando essas afirmações que o Silas Malafaia falou e que muita gente também fala, e principalmente dentro desses movimentos do reteté, desses movimentos do caicai, desses movimentos neopentecostal, tá certo? Muita gente dentro desse movimento tem usado dessa retórica para, por meio dela, instaurar o medo, o terror sobre outras pessoas que não detêm assim um cargo ministerial. Algumas se intitulam pastores, apóstolos, bispos, né, profetas, e acham que por se auto-intitularem, se autodenominarem dessas qualificações, eles são intocáveis. Instauram o medo, o pânico e o pavor nas pessoas, dizendo: olhe, não maltrateis, no toque no vaso não, no toque no profeta, no toque no pastor. Mas afinal de contas, a Bíblia, ela dá respaldo para isso? Existe base bíblica para sustentar essa ideia? E é isso que a gente vai, ao longo deste vídeo, debater, tá certo? Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Malafaia, quando ele fala sobre essa polêmica aí. Vamos dar uma olhada. Fica no ungido do Senhor e fica impune. Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão. Teu pastor é pilantra. Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Ungido do Senhor. A gente tem às vezes que entender essa questão da pessoa ser ungida por Deus. Quando a gente recorre ao Velho Testamento, a gente vai ver ali que as pessoas que foram ungidas por Deus através dos profetas sempre foram comissionadas para obras específicas. Então, a questão da pessoa ser ungido é que essa pessoa foi separada para um determinado cargo, uma determinada função ou um trabalho específico. A pessoa que vai ser ungida não quer dizer que ela vai ser intocável. Não existe isso nas Escrituras. Simplesmente, quando a gente vê o Velho Testamento
e observa as questões das pessoas que foram ungidas por Deus no Velho Testamento, a gente vai ver que essas pessoas foram separadas para determinados fins. E não que essas pessoas se tornaram intocáveis pelo fato de terem sido ungidas por Deus. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Cai fora. Vai embora. Tá aqui, ó. Tchau. Pastor, Deus abençoe o senhor. Eu quero aqui a minha carta. O senhor pode dar uma carta de apresentação que eu vou para outra igreja. E se não der também, como diz Jabes, vai embora. Só não arruma problema. Bom, nessa questão aqui eu até concordo com ele. Se você está insatisfeito na denominação onde você está, meu irmão, por causa das atitudes reprováveis da liderança, então faça duas coisas: chegue e corrija ou peça para sair. É isso que a gente tem que fazer, não ser conivente com a situação. Você chegue lá e dê uma palavra de correção. Olha, isso aí está errado, isso não está na Bíblia, isso não é bíblico. O senhor está pregando não está pregando em conformidade com as Escrituras. Ou chegue para ele e diz: ó, eu não estou satisfeito com a situação em que a instituição se encontra, estou pedindo para sair. Bom, nisso aí eu concordo com ele. É isso aí, ele está correto. Só não arruma problema. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, eu já vi gente morrer. Eu estou falando aqui, eu já vi gente morrer. Meu irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. Meu irmão, não toma atitude contra a pastor, não entra na... Bom, aí eu já discordo. Não existe base bíblica e eu vou provar isso aqui nas Escrituras. Se a pessoa está andando no erro, está andando no engano, está sendo desonesto teologicamente, ele tem que ser e deve ser corrigido, tá certo? Se a pessoa sabe que o indivíduo está nessa situação, mas não faz nada para corrigi-lo, essa pessoa está sendo conivente com ele, está sendo conivente com o erro. E as Escrituras, elas tratam a conivência como um pecado também diante de Deus. Então, você está insatisfeito com a atitude reprovável do seu líder? Chegue para ele e corrija-o. Chegue para ele e corrija. Essa questão de que não toque no ungido do Senhor, porque o pastor é intocável, o bispo é intocável porque foi levantado por Deus, isso não está nas Escrituras. Eu vou provar. Vamos mais. Essa furada não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Bom, irmão, eu acho que o Silas, ele falhou aqui, tá certo? Isso é uma falácia, isso não tem base nas Escrituras. E como toda falácia carece de ser desconstruída, e a gente vai desconstruir isso aqui em nome do Senhor, tá certo? O que o Silas está tentando explicar aí, nessa questão aí, que o não toque no ungido do Senhor, é por conta dessa passagem aqui, em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 21 e 22. Né? Davi aqui está dizendo assim, ó: não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Então, quando a gente analisa o texto à luz do seu contexto, a gente vai encontrar algo interessante aqui. Vai encontrar que o texto aponta para um contingente e não para uma pessoa específica. Você veja que todo o contexto aqui está falando sobre a separação que Davi fez de algumas pessoas para trabalhar a questão da arca, e Davi está pedindo aqui para que Asaf, ele proponha um cântico de louvor ao Senhor. Então essa frase que Davi citou é uma frase que está dentro de um salmo, que está dentro de um cântico. Olha aqui o versículo 7. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor,
entoando salmos de gratidão ao Senhor. Então, segue-se essa letra, toda essa letra falando de um contingente, tá certo? E nesse contingente, o versículo 21 diz assim: não deixou ninguém do contingente, né? Ninguém ser oprimido, castigou reis por sua causa, o contingente, por causa do contingente, Deus castigou o rei, proclamando: não toqueis, olha o verbo no plural, não toqueis em meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Está sempre no plural, falando de um contingente. O texto aqui está aplicado apenas à nação de Israel. Então, quando a gente analisa o texto à luz do seu contexto, o texto vai falar única e exclusivamente para a nação de Israel, tá certo? E este texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 16, também se repete aqui no Salmo de número 105. É o mesmo cântico, Salmo de número 105, a mesma expressão, as mesmas palavras estão aqui no Salmo de número 105. Veja que é um cântico dirigido à nação de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. Então o texto não aponta para uma imunidade física em nenhum momento. O texto aponta para um contingente, para uma nação específica, mostrando as provisões e as providências de Deus para com aquele povo. Então, vamos acabar com essa falácia de dizer: olha, não toque no ungido, não toque no profeta, não toque no pastor. Isso não tem base bíblica. Não tem base bíblica. A Bíblia, ela no Novo Testamento, ela tem algum critério para se repreender a liderança. Devemos respeitar, né, as lideranças instituídas por Deus, colocadas por Deus, levantadas por Deus. Devemos expressar o nosso respeito, nosso temor. Aqui na carta a Timóteo, no capítulo de número 5, começando do versículo 17, Paulo diz assim: aos presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobro. Aqui na carta aos Timóteos, capítulo de número 5, versículo 17, Paulo diz assim: aos presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e ensino. Porquanto afirma as Escrituras: não amordaceis a boca do boi quando estiver debrulhando o cereal. E ainda: digno é o trabalhador do seu salário. Paulo está recitando textos do Antigo Testamento, certo? O versículo de número 19 diz: não aceiteis acusação contra um presbítero. Já que Paulo começou falando sobre os presbíteros, ele continua aqui: não aceiteis acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, olha aqui, tá certo? Ele ainda está falando sobre a questão dos presbíteros. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Então, Paulo, ele trabalha justamente essa questão de que precisamos corrigir, seja lá quem for dentro do reino de Deus, seja ele membro, congregado, até mesmo pastor, tá certo? Então, deve-se haver uma correção para quem está andando no erro, Pedrosa? Sim, deve-se haver uma correção para quem está andando no erro. E eu vou provar isso aqui a você. Veja só. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, a gente vai até o versículo de número 11. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 11 em diante, diz assim: quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes
de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nesta atitude hipócrita, de modo que até Barnabé se deixou se influenciar. Contudo, assim que percebi que não andava se portando de acordo com o evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Olha o que Paulo diz: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja, Pedro estava se portando de forma reprovável naquela ocasião ali. Paulo, observando isso, repreendeu Pedro na presença de todos. Então, a mesma coisa que Paulo fala para Timóteo é justamente porque esse acontecimento aí aconteceu. Então, Paulo simplesmente explicou a Timóteo: ó, Timóteo, você repreenda quando tiver pessoas presentes, você repreenda com testemunhas na vista de todos para que haja temor. Porque Paulo também fez isso com Pedro. Aí eu pergunto ao Silas Malafaia: Paulo tocou no ministério de Pedro ao repreendê-lo na presença de todos? Está vendo como essa falácia é facilmente desconstruída quando a gente usa as escrituras de forma correta? Amém? Então é assim, desconstruindo essa falácia, essa coisa de dizer que os líderes são intocáveis, isso não tem amparo nas escrituras, tá certo? Eu encerro o meu discurso aqui dizendo que isso é uma falácia, não é um ensinamento bíblico, a Bíblia não dá base para isso e precisa ser descartado. Do púlpito à porta, todos são passíveis de errar e serem corrigidos e devem sim ser corrigidos. Amém? Mas se você tem uma opinião diferente da minha, coloca aí nos comentários. A gente vai comentar e debater sobre esse assunto. Aqui, o que nós queremos é apenas a verdade. Não precisamos de inovações, não precisamos de modismos. O que nos interessa e nos importa é apenas a verdade. Deus abençoe a todos.